Irmãos, nós temos olhado para Romanos, e agora, mês de março inteiro aí em Romanos capítulo 13, hoje nós vamos sair do capítulo 13, quer dizer, ainda não, vamos encerrar o capítulo 13 hoje. Então abra a sua Bíblia, já deixa engatilhada aí, em Romanos capítulo 13, porque daqui a pouquinho nós vamos ler, daqui a pouquinho. Enquanto você abre e vai prestando atenção no que eu vou falando aqui, eu gostaria que você imaginasse que você está dormindo profundamente, oh coisa boa, em tempos onde a ansiedade está pegando, dormir profundamente, que sonho. Então imagine aí que você está dormindo profundamente, e de repente o despertador toca, mas não é um despertador comum, não é um toque comum, é um alerta urgente, um chamado para algo inadiável. Essa é a exortação em Romanos 13, 11 a 14 aqui. Então as nossas crianças que estão anotando aí, anotem 3 palavras-chave aí. Desperte, anotem aí, crianças. Abandone, revista-se. Desperte, abandone, revista-se. Desde que a gente iniciou essa segunda sessão em Romanos, que começa no capítulo 12, nós percebemos que Paulo, ele faz um apelo para que nós sejamos o quê? Um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele faz isso com base nas misericórdias de Deus por nós. Ou seja, com base no Evangelho, com base nas implicações deste Evangelho que nos transforma. Então Paulo ele passa a nos explicar em que consiste ser um sacrifício vivo, ou melhor, ele passa a deixar claro como que os filhos de Deus, eles devem viver nesse mundo de trevas como um sacrifício vivo. Ele está explicando como é que isso se dá a partir do capítulo 12. Então nós vimos que ser um sacrifício vivo, o que um sacrifício vivo faz? Primeiro, ele usa os seus dons para servir o corpo, Romanos 12, versos 3 a 8. Depois, ele ama sem hipocrisia, dos versículos 9 a 21 do capítulo 12. E esse amor sem hipocrisia, ele tem a ver com um amor que se fundamenta na palavra de Deus. Amar é você não negociar os princípios bíblicos. Nós vimos isso quando estudamos Romanos 12, 9 a 21. Depois, Paulo soma nessa explicação sobre o que vem a ser um sacrifício vivo, e ele acrescenta então, devemos ser sujeitos às autoridades. E aí o capítulo 13, os primeiros 7 versículos, ele se refere especialmente às autoridades governamentais. E aí ele afirma que nós temos que pagar de forma contínua uma dívida de amor ao próximo, e que na verdade é uma dívida, versos 8 a 10 do capítulo 13, uma dívida impagável. É uma dívida impagável no sentido de que nunca acaba. Você chega no final desse dia, quitou, mas amanhã no novo alvorecer, eis que o boleto bate à sua porta. O amor ao próximo é essa dívida impagável, mas que eu e você temos que correr atrás, todos os dias mesmo das nossas vidas. Portanto, Paulo ele fez esse apelo para que nós sejamos um sacrifício vivo, e aí ele disse o que é ser esse sacrifício vivo, e eu acabei de recapitular com vocês o que é ser esse sacrifício vivo. E ele faz isso apelando para as misericórdias de Deus, apelando para o Evangelho. Ele está nos convocando a termos um estilo de vida que não se conforma com este mundo. E aí então agora, no texto que daqui a pouco nós vamos ler, Romanos 13, do 11 a 14, ele introduz um outro elemento essencial para fortalecer esse apelo. Então, se ele já nos convocou a viver assim, apontando para as misericórdias de Deus, para o Evangelho, agora ele continua fazendo o mesmo apelo, mas dando mais um elemento para esta base.
E que elemento é esse? Ele faz um apelo agora a essa dimensão escatológica. Ou seja, no caso, ele faz esse mesmo apelo, mas ele faz agora apontando para a esperança do cristão no retorno de Cristo Jesus. Então, para Paulo, essa perspectiva da eternidade, a certeza da volta de Cristo que nós cantamos aqui, muito bem, as músicas hoje foram bem escolhidas, correspondentes, ao que nós iríamos ver aqui agora. Cantamos sobre o retorno de Cristo, sobre o dia do Senhor. A perspectiva da eternidade, a certeza da volta de Cristo, na mente do apóstolo Paulo, não é apenas uma doutrina futura. Escatologia tem a ver com isso, o estudo das coisas que estão por vir, que estão por se cumprir. Mas na mente de Paulo, escatologia, ou quando ele fala do retorno de Cristo, não há só uma expectativa futura, mas, na verdade, é o fundamento da ética cristã. A ética cristã, a ética do cristão, é fundamentada por Paulo com base na escatologia, ou seja, não é só algo para o futuro, é algo para o aqui e o agora. Deve impactar o aqui e o agora. Então, viver como um sacrifício vivo para Deus só é possível quando nós nos apoiamos nessas duas realidades de base que Paulo colocou. Um apelo que ele fez pelas misericórdias que fluem do Evangelho, de tudo que ele veio desenvolvendo do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, e agora, quando ele aponta para essa dimensão escatológica, a esperança escatológica da volta do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós veremos como que Paulo, ele fundamenta essa esperança escatológica, como base para uma vida que agrada a Deus. Nós vamos ver como é que ele faz isso. Então acompanhe a leitura de Romanos capítulo 13, versos 11 a 14, Romanos 13, 11 a 14, diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu quero ler mais uma vez esse texto na NVI, uma outra tradução aqui. Então, acompanhe aí mesmo, na sua mesma versão, não precisa se desesperar, mas vamos ler novamente esse mesmo texto aqui, Romanos 13, do 11 até o 14. Diz assim, na NVI: Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha como é bom ler em mais de uma versão, parece que fica mais claro, não é verdade? Eu encorajo você a ler a Bíblia em mais de uma versão para ir esclarecendo. Então a ideia central da mensagem de hoje é que o crente, ele deve viver uma vida pura à luz da proximidade do retorno de Cristo. O cristão, eu e você, nós devemos viver uma vida pura à luz da proximidade do retorno do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a escatologia, ela
ela vai impactar, aquilo que está por vir, vai impactar o modo como eu e você vivemos, a nossa ética, o nosso procedimento. Agora mais um exercício de imaginação aqui. Imagine então um soldado em uma base militar. Ele está dormindo também profundamente, quando de repente o alarme de emergência toca ali. Uma guerra começou, é um alarme que anuncia uma guerra. E o que ele faz? Bom, ele deve fazer o quê? Ele se levanta imediatamente, ele provavelmente veste o seu uniforme, ele se prepara para a batalha. Nenhum soldado, ele ficaria inerte num momento como esse, tentando dormir só mais 5 minutinhos. Diante de um toque para a guerra, esse soldado que é treinado para isso, ele se levantaria, enquanto a guerra se aproxima. E da mesma forma, Paulo aqui, ele está nos exortando, como que gritando para cada um de nós: acorda, cristão, acorda, crente, o tempo da batalha espiritual é agora, não há espaço para adiar a obediência, ou viver de forma negligente. Não há mais espaço para isso. A volta de Cristo é mais próxima do que nunca. E é isso que o apóstolo Paulo está gritando aqui nesse texto. Como você está respondendo a esse despertador divino, a esse chamado divino? Então vamos refletir um pouco nisso nessa noite. Primeiro ponto da nossa mensagem, eu falei uma palavra para as crianças. Qual era a palavra, crianças? Vocês lembram a primeira palavra? Desperte. Desperte. A volta de Cristo é próxima e não há espaço então para a apatia. Versos 11 até a primeira parte do versículo 12. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aí o verso 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. Nesse ponto aqui, a NVI, ela traz mais clareza. Ao invés de dizer ali, né, e digo isto a vós outros, ela traduz de uma forma mais fácil da gente compreender. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Façam isso o quê? Esse façam isso aqui no texto, ele é visto por alguns como algo que está diretamente ligado aos versos precedentes, ao que veio anteriormente. Então, ao que veio imediatamente antes ali. O que está imediatamente antes, aquele bloco? São os versos 8 a 10, que falam sobre o quê? Sobre o amor ao próximo. Então alguns vão entender que se façam isso, ou seja, amem o seu próximo, né, vivam assim, vão linkar esse façam isso a essa porção. Mas nós podemos entender que na verdade, esse fazer aqui, ele tem a ver com tudo que Paulo já vem falando desde o início do capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, com este século, e por aí, e tudo que ele vem desenvolvendo sobre o que é ser essa expressão de um sacrifício vivo. E aí então agora ele fala, vocês precisam ser esse tipo de sacrifício vivo, façam isto, e eu vou dizer o porquê que vocês têm que viver assim. Porque a volta de Cristo é iminente, Ele vai retornar. Então, a ideia de sermos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é isso que é este fazer que Paulo está expressando aqui no versículo 11 desse capítulo, do capítulo 13. Então, como já mencionado, uma resposta em virtude das misericórdias, mas agora também em virtude da iminente volta de Cristo. Iminente significa o quê? Que está prestes a acontecer. Isso que é a volta iminente, que está prestes a acontecer. Então, Paulo está dizendo, vivam agora, hoje, com base na viva esperança que está por vir. É aqui aquela ideia do já e do ainda não, que nós desfrutamos o tempo inteiro, né? Já estamos assentados nas regiões celestiais, mas ainda não. Né? Já fomos salvos, mas ainda estamos aqui na luta contra o pecado. Né? É um já e ainda não. E Paulo, ele faz uma leitura da realidade, considerando a sobreposição de duas eras. A presente era,
a presente era e a era que está por vir. A era que está por vir tem a ver com o retorno de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar, então ali se consolida esta era que está por vir. E a presente era é esta era em que estamos vivendo. Inclusive, desde lá, com o apóstolo Paulo. Porque deve ter uma pulguinha aí na tua orelha, que daqui a pouco ela vai ser dissipada. Porque se Paulo está conclamando, mandando uma carta aos romanos, falando sobre, para eles viverem de forma pura, porque a volta de Cristo é iminente, ou seja, ele está às portas. Mas quanto tempo já passou entre o que Paulo escreveu e hoje nos nossos dias? E aí então essa pulguinha será morta nessa noite aqui. Então, aquilo que está por vir deve transformar o agora, o modo como nós vivemos. E é nesse sentido então que a escatologia, ou seja, o que está por vir, mais especificamente o retorno de Cristo, é visto por Paulo como um fundamento para a conduta cristã. Ou seja, a gente imaginar o retorno do Senhor Jesus Cristo, não é só para a gente sentir calafrio na espinha, não é só para a gente se alegrar, porque ufa, vamos nos livrar de todos os problemas dessa era, não, é porque Deus deseja que eu e você estejamos alinhados com uma vida pura desde já. Então escatologia que não resulta em um temor, é só, para quê? É uma esperança um pouco vazia. Essas esperanças que temos, elas devem tocar o nosso presente. E Paulo então aqui, ele afirma que já é hora de despertar do sono. Então note que nesses versos aqui, ele faz toda uma construção com a ideia de sono, despertar, ele fala de noite, de dia, ele relaciona tudo isso com a ideia de trevas, com a ideia de luz. Ele está apontando então para a verdade de que o fim está próximo. E aí então ele usa essa expressão aqui, a alta noite, vai alta a noite, referindo-se então aqui o que a presente era má. E aí então ele exorta os seus leitores com a verdade de que chegou a hora, mais do que nunca, de viver em santidade, de se abandonar às práticas pecaminosas. Então o cristão não pode continuar absorvido pela presente era e insensível ao pecado. E esse mundo, ele tende a nos amortecer. Nós temos que vigiar. Então o argumento de Paulo para essa mudança de postura é o argumento do retorno do Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua no seu argumento, porque a nossa salvação, ela está agora mais perto do que quando nós cremos. Salvação aqui tem a ver com a plenitude da redenção. Nós já fomos salvos, mas a plenitude da nossa redenção ainda está por vir, quando seremos glorificados e tudo mais. Então aqui salvação tem a ver com isso. Isso se dará quando no retorno do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está se referindo ao aspecto futuro da nossa salvação. A salvação, ela pode ser observada em 3 aspectos. Um aspecto passado, um aspecto presente e um aspecto futuro. Então, no passado, refere-se à pena do pecado. Quando eu e você, nós confiamos em Cristo, quando eu e você, nós nos arrependemos dos nossos pecados, ali então, a pena do pecado, ela foi resolvida. Nós confiamos no Senhor como nosso Senhor e Salvador, quando entendemos o verdadeiro Evangelho, quando nos arrependemos dos nossos pecados, então nós fomos salvos, nós somos justificados. Então esse aspecto da nossa salvação, que tem a ver com o passado, eu me converti aos 18 anos, então naquele momento ocorreu ali eu fui justificado em Cristo, porque encontrei em Cristo o meu Salvador. No presente, há este aspecto, nós somos salvos do poder do pecado.
O pecado já não tem domínio sobre nós, e se antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e éramos como zumbis, né, ali mortos-vivos, se mexendo nesse mundo, mas na verdade sem vida, agora em Cristo, Ele nos libertou do poder do pecado, e eu e você podemos dizer não para o pecado. E aí, isso tem a ver com a ideia de que fomos santificados, e estamos nesse processo de santificação, e aí sim nós tropeçamos e caímos, até o último dia da nossa vida, ou até o Senhor Jesus Cristo retornar. E há o terceiro aspecto da salvação, que é esse aspecto futuro. Nós seremos salvos da presença do pecado, glorificados, passado, presente e futuro, justificados, santificados, glorificados. E aqui em Romanos 13, 11, Paulo ele está se referindo a este último. Quando você lê essa expressão, né? A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É porque Paulo está dizendo, olha, o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo é um tic-tac, tic-tac, tic-tac. A cada dia, cada segundo que passa, a nossa salvação se torna mais próxima ainda, né? Então a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Ele está se apontando para este aspecto futuro. E o que dirá a nós agora? Quantos anos já passaram? Nós poderíamos afirmar a mesma coisa. A nossa salvação está agora ainda mais próxima do que quando nós cremos. E aí então, Paulo está exortando aqui os crentes a viver uma vida pura, tendo em vista essa esperança da salvação, que agora está próxima de se consolidar de uma vez por todas. Então, ele está se referindo aqui no versículo 11, a uma libertação final dos crentes da salvação, que agora está próxima de se conciliar. E aí agora a gente chega na pulguinha. Mas como assim está próxima? Se Paulo está dizendo que isso tudo, ele está escrevendo isso para crentes lá na sua época, que eles deveriam viver de forma pura, de forma santa, porque Jesus estava prestes a voltar. Mas já se passaram alguns séculos, e aí? Até agora nada. Como assim então? Paulo errou? Será que Paulo errou? Será que Paulo é mais um desses profetas aí, que deram dia e data para Jesus voltar e depois foram consertando? Há algumas seitas heresias que afirmam isso com clareza, e que aí, meus irmãos, precisam ser evangelizados, você querendo ou não. Não dá para confundir, porque fala Jesus, cruz, sangue. Nem Jesus sabia o dia e a hora. E no decorrer da história se levantaram ali falsos mestres, falando dia e hora para Jesus voltar. Aí não voltou, aí eles inventam umas ideias para dar razão ali à sua confusão. Mas certamente nós sabemos, Paulo não é um desses. Então você já deve ter escutado por aí, alguém já deve ter tentado te tirar do sério, nesse sentido, algum tipo de argumento desse sentido, que desdenha da volta de Cristo, alegando que nós somos fanáticos, que nós estamos perdendo a vida, porque afinal de contas, tantos anos se passaram e ele não retornou, daqui a pouco você morre, aí não retornou, e aí que não vai retornar, na verdade ele nem existe. Mas é importante então aqui entender que Paulo ele tem em mente não uma data específica, porque ele não fala de data nenhuma aqui, até porque, como eu falei, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou que só o Pai sabe o tempo determinado, mas o que Paulo tem em mente aqui, tem em vista a agenda do próprio Deus, e nesse sentido, o retorno de Jesus é iminente, está prestes a acontecer. Calma que você vai entender isso. Naquele momento que Paulo está escrevendo essa carta, dentro do cronograma de Deus, porque Deus não é esse Deus que está escrevendo a história, Ele determina a história, Ele é o dono da história, Ele tem um cronograma, Ele nunca é pego de surpresa, viu? Em nada que acontece na face da terra, e muito menos na sua vida, nós, pulguinhas aí, só para usar o mesmo bicho aqui, Deus se importa e sabe todos os acontecimentos, e aqui dentro desse cronograma de Deus, Deus já havia feito muita coisa. Jesus já havia encarnado, Jesus já havia morrido na cruz, certo? Jesus também já havia ressuscitado ao terceiro dia, Ele
já foi exaltado aos céus na presença de mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas viram Jesus subindo assim, ó, flutuando, ascendendo aos céus até sumir nas nuvens. Mais de 500 pessoas. Quando Paulo está escrevendo primeiro aos Coríntios, ele escreve lá e fala: olha, vocês estão duvidando de mim? Faz o seguinte, vai lá e pergunta para aqueles irmãos que ainda não morreram, que estão vivos, porque tem mais de 500 pessoas, alguns ainda estão vivos aqui. Vai lá e pergunta para eles, porque eles viram com os próprios olhos Jesus subir. E aí imagina você vivendo ali. Certamente, acho que nenhum aqui de nós aqui resistiria. Eu acho que se a gente não viu, a gente ia lá: vem cá, você viu mesmo? Vamos lá. Mas felizes são os que não viram e creram. Nós somos os que não viram e cremos, né? Cremos no testemunho que ficou registrado aqui nas Escrituras. Então, já havia acontecido tudo isso. A vinda do Espírito Santo também. A igreja já tinha sido fundada, né? Nesse sentido. Paulo já está escrevendo para uma igreja, inclusive, que não foi ele que fundou. A gente tem que lembrar que Romanos, Paulo não fundou essa igreja. No entanto, ele envia essa carta com autoridade. Ele não fica com medinho de homens, não. Eu sou apóstolo do Senhor, não fui eu que fundei, mas eu vou dizer para vocês como é que vocês têm que viver. Vivam de forma pura. O apóstolo Paulo é maravilhoso, homem de Deus. E aí então, nesse calendário divino aqui, tudo isso já tinha ocorrido, e não havia mais nada para ocorrer no calendário divino, tendo em vista as profecias, tendo em vista todo o esquema elaborado por Deus. A não ser o quê? O que falta acontecer no calendário divino? O retorno do Senhor Jesus Cristo. Eles viram subindo aos céus. Ele prometeu que ele voltará. Ele vai voltar como? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. E aí então esse é o próximo evento. O evento seguinte é o retorno do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo, ele não está preocupado, ele não sabia quando, mas ele não estava preocupado se ia ser amanhã. Talvez ele até acreditasse que poderia ser amanhã, na semana que vem, no próximo mês, no fim do ano. Mas Paulo é capaz de afirmar e de dar essa ideia da iminência de Cristo, porque é o próximo evento no cronograma de Deus. Então, tanto os cristãos dos tempos de Paulo, quanto nós, os cristãos dos tempos atuais, nós vivemos no que é chamado de últimos tempos. E aqui é um divisor, se você girar essa chave, vai abrir a sua mente, para o que eu estou tentando explicar aqui. Nós já vivemos esses últimos tempos, é por isso que às vezes a gente fala: nossa, realmente, né, porque agora muitos terremotos, a gente fica tentando achar sinais, mas esses sinais, eles já estão gritando nesta era presente. Claro, as coisas o caldo vai engrossar cada vez mais, mas entendam, os últimos tempos compreende inclusive, e Paulo tinha essa noção que ele estava vivenciando já os últimos tempos. Então é só para acalmar um pouco o nosso coração, porque a gente vai vendo também aí tantas tragédias, tantas coisas, né? E a gente vai, nossa, a coisa está, estamos nos últimos tempos. Calma, os últimos tempos, ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais abrangente do que a nossa mente limitada, e até porque a maneira de Deus contar o tempo é bem diferente da nossa, porque Ele está até fora do tempo, embora coisas vão acontecer mesmo, eventos se fazem necessários, que nos permitem fazer algumas deduções, mas nós cremos, apesar disso tudo, na iminência de Cristo. Cristo Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento, é nisso que Paulo cria. Embora os eventos dentro do cronograma de Deus serão estabelecidos tranquilamente, mas nós temos que viver não caçando sinais, mas nós temos que viver com isso vivo no nosso coração, assim como o apóstolo Paulo e todos os apóstolos que estiveram dispostos a até mesmo morrer. E não tem como não lembrar dos nossos irmãos agora ali na Síria, que estão dispostos, né, até mesmo a morrer. Se bem que eu acho que o arrastão está sendo tão grande que até quem não estava disposto a morrer não teve escolha, não. Misericórdia da igreja perseguida. Mas o senso de urgência precisa estar latente no nosso coração. Então Paulo, olhando para esse próximo evento, ele afirma então de forma categórica: despertem! Deus já colocou o seu plano soberano em ação, e o próximo passo de Deus é o retorno do Senhor Jesus Cristo, que ascendeu com o corpo, eu gosto de lembrar disso, glorificado, mas comeu, bebeu, tocaram nele,
vai retornar com este corpo. Despertem, acordem, não dá mais para continuar brincando. A salvação e o final dos tempos já surgiram, pouco tempo nos resta, a verdade é essa. Vai alta noite e vem chegando o dia, versículo 12, parte A. Ou seja, esta presente era, que já é ali bem para trás também, da qual nós fazemos parte, esse mundo que jaz no maligno, ele irá passar em breve. Está chegando o dia do Senhor. Os profetas menores vão falar do dia do Senhor. Que dia terrível será este? Ele volta como um juiz, mas não para a sua igreja. Então, assim como os leitores de Paulo, nós também não podemos continuar apáticos. A nossa expectativa pelo retorno do Senhor Jesus deve transformar as nossas vidas, as nossas intenções, os nossos desejos. Então, sendo assim, aí Paulo grita aqui para nós: desperte. A volta de Cristo é próxima e não há espaço para uma vida apática, uma vida indiferente ao que Deus te pede. O crente deve viver uma vida pura, e aí nós chegamos no ponto 2 aqui da nossa mensagem. Portanto, qual era a segunda palavra, crianças? Cadê as crianças? Estão dormindo? Acorda. Gabrielzinho salvou a pátria. Abandone. Os velhos hábitos não combinam com a nova vida em Cristo. Versos 12, a segunda parte do 12 e o 13, segundo ponto da nossa mensagem. Essa exortação aqui de Paulo, ela tem transformado vidas ao longo dos séculos. Um exemplo notável é o de Agostinho. Este homem viveu entregue ali aos prazeres do mundo, até que um dia, enquanto ele estava angustiado estava uma luta interior ali com o seu estilo de vida, essa luta interna contra o pecado, ele ali parado ouviu umas crianças passando e elas estavam cantando uma música ou brincando alguma coisa, e na frase das crianças elas ficavam falando assim: crianças, pegue e leia, em português, né? Vamos traduzir aqui. Pegue e leia, pegue e leia, pegue e leia. Ele ficou pensando: será que é uma brincadeira? Mas eu não conheço essa brincadeira. Bom, ele entendeu isso como uma ordem divina e ele abriu a Bíblia exatamente em Romanos capítulo 13, versos 13 e 14. E aí então esse homem leu essas palavras e essas palavras penetraram profundamente, esse é o testemunho de conversão desse cara. Penetraram profundamente no coração dele. Ele compreendeu que Deus o chamava para abandonar os pecados que o aprisionavam e a se entregar totalmente a Cristo. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz. Ele faz. Convém que eu e você, a gente saia por esse mundo proclamando o Evangelho, mas o Senhor cumprirá com a sua obra independente de você. A obra que Deus tem aqui para esta igreja, ela se concretizará com você ou sem você. Com você se dispondo a servir ou não, o trabalho será feito. Por quê? Porque quem é dono dessa obra é o Senhor. Então, o Senhor nos convoca, é um privilégio servi-lo. Mas entenda, nós não somos insubstituíveis. Nós vamos se levantar para servir. Vamos servir, vamos adorar o nosso Deus através do serviço. Então esse homem aqui foi tocado e ele toma uma decisão com essa palavra de viver para Deus. E ele se transforma em um grande pensador cristão que influencia gerações. Então, assim como Agostinho, ele encontrou um novo caminho ao ouvir estas palavras, Deus, ele está nos chamando hoje a abandonar os antigos hábitos e nos revestirmos de Cristo. Versículo 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Uma vez que Paulo aponta então para a base, que é o retorno de Cristo,
Ele imediatamente faz o link das implicações desta verdade. É porque Cristo vai voltar que nós devemos abandonar os velhos hábitos que não combinam com a nossa identidade em Cristo. Verso 12: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A ideia de nos despojarmos do velho homem aqui presente mais uma vez. Imagine então, um outro exercício aqui. Agora, imagine que você está saindo para uma entrevista de emprego muito importante. Você acorda, você se veste, então ali apressadamente, e só percebe no meio do caminho que está de pijama, porque você acordou atrasado. Aí tu está lá, já está ali um engarrafamento, não dá mais para voltar. EPTG lotada, tu está de pijama. Imagina a confusão que seria isso aqui, seria um grande constrangimento. Ninguém aparece a algo sério usando roupas inconvenientes. Ninguém. Então, se ainda nós pensarmos nessa alusão que Paulo faz aqui de noite e dia, é como se Paulo estivesse dizendo aqui, Cristo vai voltar, então, com base nisso, dada essa esperança, alinhe-se, abandone todo o pecado. E aqui é como se ele estivesse dizendo assim: troque o pijama por uma roupa condizente. E no caso ele coloca uma armadura de guerra, que envolve aqui armas da luz. Então tira o pijama e se revista para a batalha pela qual você foi chamado. Paulo nos diz então aqui que nós precisamos tirar essas roupas da noite, entre aspas, ou seja, os velhos hábitos pecaminosos, e nos vestirmos com a armadura de Deus. Ele diz: abandone as obras das trevas, revistam-se de uma nova roupagem. Jesus está voltando, Ele deve encontrar você vivendo de acordo com os seus preceitos. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Não basta, meus irmãos, apenas dizer que crê em Cristo. Não basta apenas nós afirmarmos que cremos no retorno do Senhor Jesus Cristo. Essa convicção de fé deve resultar em uma vida coerente, de santidade, desde já, desde agora. Paulo ele faz alguns apelos aqui, verso 12: deixemos, revistamo-nos, andemos dignamente, comportemo-nos com decência, versículo 13. E aqui é possível nós verificarmos aquilo que, quando nós estudamos Efésios, a gente pôde olhar, que eu chamo ali a fórmula DRR, lembram disso? Ela também é descrita por Paulo ali em Efésios 22, 24, lá ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Despojar, renovar, revestir. Inclusive no curso Autoconfrontação, você vai passar por esses entendimentos aqui. As obras das trevas, irmãos, precisam ser abandonadas. O cristão precisa deixar essa roupagem inadequada e se apropriar das armas da luz. É só assim que nós vamos conseguir viver desde já uma vida que glorifica a Deus, mortificando a nossa carne, para que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Nós devemos andar dignamente, esse é o apelo do apóstolo Paulo. É claro que é uma obra iniciada em nossos corações. Não trata-se de legalismo aqui, de fazer. É uma obra que inicia nos nossos corações, mas os frutos evidenciados no nosso procedimento revelam o nosso coração. Não se engane. Não adianta você falar, não, mas você não vê o meu coração. Sim, os teus frutos revelam muito sobre como anda o seu coração. Não se engane. A gente não vê. Vocês também não enxergam o meu coração, desesperadamente enganoso e corrupto. O Senhor enxerga, e Ele enxerga o teu também. E Ele nessa noite está nos convocando: olha, eu estou às portas, arrependa-se, abandone as obras das trevas, revistam-se da armadura. A nossa conduta refletirá
os atributos do próprio Deus, se nós nos achegarmos a Ele. O amor bíblico, a alegria, a pureza, a prática, né? O verso 13, ele vai exemplificar essa dinâmica. Devemos andar com decência, como quem age à luz do dia, ou seja, o nosso modo de vida, ele deve ser decente. É triste, mas tem que falar isso bem, é o feijão com arroz mesmo. Tem que ser decente, deve refletir um modo de vida apropriado, com os olhos onde? Na eternidade, no retorno de Cristo, como se nós já estivéssemos lá, mas apesar de ainda não. Nós ainda não estamos lá, nós ainda não fomos glorificados, mas o Senhor deseja que a gente, desde já, a gente se comporte como se lá estivéssemos. Então Deus espera que, confiando em sua graça, nós andemos com os olhos na eternidade, mas de tal maneira que as nossas palavras, pensamentos e ações sejam luz e não trevas. Nós devemos andar, e Paulo faz questão de mencionar aqui uma lista que não se esgota, mas ele faz questão de mencionar, nós devemos andar não em orgias e bebedices, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença, em inveja, em contendas, em ciúmes. E aqui, como eu falei, apenas um resumo de uma lista que poderia trazer, no fim das contas, muitas outras coisas que nós vemos ali em Gálatas. Gálatas 5, 9 e 21. A obra da carne ali é listada com um pouquinho mais de refinamento. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o estilo de vida das trevas, orgias, bebedices, imoralidade sexual e depravação, desavença, inveja, contendas e ciúmes. Que coisa parece meio aleatória aqui, ele vem falando de imoralidade sexual e daí coloca aqui no meio contendas e ciúmes. Deus nos ordena despojar dessas obras das trevas. Como que isso se relaciona? Daqui a pouco a gente vai olhar para um texto aqui, talvez a gente consiga fazer alguns links. É importante saber que, irmãos, apesar de tudo isso, dessa realidade triste da obra da carne, é importante saber que a mudança bíblica, ela tem início em nossas vidas, pelo poder regenerador do Espírito Santo. Há sim esperança para nós, os que cremos, com certeza. Como nova criatura em Cristo, você e eu recebe poder para concretizar mudanças bíblicas em seus pensamentos, palavras e ações, sim. Quando e como? À medida em que você mortifica o eu e serve a Deus e serve aos outros em amor. O caminho proposto por Deus para que andemos dignamente pressupõe essa lógica. Pressupõe ainda, então, admitir o pecado, e confessar o pecado, e deixar o pecado. Em Provérbios 28, 13 e 14, a gente lê assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração, cairá no mal. O despojar dos velhos hábitos pecaminosos requer identificar, através de um exame da sua vida à luz da palavra de Deus. Agora, após o reconhecimento desses pecados, e desses pecados específicos na sua própria vida, você deve então se arrepender, você deve confessá-los, e você deve abandoná-los imediatamente. Essa é a proposta do Senhor para as nossas vidas. Orgias e bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja, a falta de domínio nessas questões, meus irmãos, contradiz totalmente um comportamento cristão decente.
Então, se você está atolado nestas coisas, o Senhor te chama a arrependimento nesta noite. Mas o que Paulo ele está fazendo aqui não é causar um desespero nos seus leitores, esfregando o pecado na cara deles e é isso aí só. Ele está apontando para verdades, ele deseja que ocorra o quê, irmãos? Um despertamento. Essa é a intenção de Paulo a apontar para essas questões aqui. Então, meu irmão, diante da constatação na sua própria vida de que algo não se enquadra ao ideal de Deus, Deus deseja, o que Paulo escreveu aqui, que ocorra um verdadeiro e profundo arrependimento. Alguns versículos que nos alertam sobre esses assuntos são alistados por Paulo em outros textos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, em relação às questões da imoralidade sexual. Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 8, diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com um desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo aqui está convocando a um abster-se da prostituição, porque aqui vem toda a espécie de mal também entranhada nessa ideia. Imoralidade sexual produz, é um abismo chamando outro abismo. Então, um procedimento decente no que se refere à questão sexual procede de Deus. Isso não é coisa inventada pelo homem, não é coisa de conservador. Daí a necessidade de nós vigiarmos constantemente, fugindo de toda a aparência do mal. E hoje o Senhor então nos convoca a abandonarmos todo o envolvimento com a imoralidade em todas as esferas das nossas vidas. Os maridos devem vigiar aqui, com as horas que gastam na internet, se colocando ali em campo vulnerável, porque basta um clique. Talvez a hora de dormir é a hora de dormir e você não deve ficar ali perambulando, correndo os riscos de cair em lugares que desonram a Deus de tantas maneiras. Pessoas que já perderam totalmente a vergonha, a decência, e você ali contribuindo para isso. Com relação às desavenças, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Paulo, ao falar aqui aos Coríntios, aponta para as consequências desse tipo de pecado. 1 Coríntios 3, 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Até aqui. Tiago 3, 13 a 16 também ele nos alerta. Tiago 3, 13 a 16.
Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha como fofoca, inveja, ciúmes, contendas, na verdade é uma porta para o chiqueiro, porque aqui o texto diz, toda espécie de coisas ruins vem, e nós como igreja brasileira, né, igreja do modo geral, nós olhamos para a gravidade dos pecados da imoralidade sexual e continuamos coniventes, tapando o sol com a peneira, com um pecado tão abominável, que fere a unidade do corpo de Cristo, e que abre para toda espécie de coisas ruins. Misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje, ao sondar o seu próprio coração, ao verificar nas tuas atitudes aí alguma obra da carne, alguma semelhança com as obras das trevas, arrependa-se e decida revestir-se das armas da luz, com as armas da luz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. O caminho proposto por Deus é este. E aí Paulo então reforça ainda mais no versículo 14. E qual é a terceira palavra, crianças? Revista-se. Tenha a mente de Cristo e rejeite os padrões do mundo. Verso 14. Um pouquinho do 13 antes. Ande dignamente, não em orgias, não em bebedices, não em imoralidade sexual, não em depravação, não em contendas e ciúmes. Verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Basicamente o quê? Uma mentalidade como a de Cristo deve substituir o pensamento mundano. Aqui o revestimento não é uma armadura, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Revista-se de Cristo. A conversão, ela implica em arrependimento. Nós sabemos disso. Os que já se entregaram a Cristo foram inclusive batizados, declarando a morte do velho homem e o novo nascimento, o nascimento que recebemos em Cristo Jesus. Então, neste momento aqui, cada um dos que creem no momento da nossa conversão, o que ocorre com nós os que cremos? Cada um dos que creram, eles são incorporados em Cristo. Nós estamos de fato em Cristo, compartilhando ali da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição. É como se de alguma maneira nós estivéssemos ali em Cristo. A nossa identidade coletiva com Adão, o velho homem, então, em Cristo foi cortada, e nós somos ligados ao próprio Cristo, de qual nós somos revestidos. Ou seja, esse novo homem, esse revestimento em Cristo, ele foi estabelecido na conversão. Nós, os que cremos, estamos de fato em Cristo. Apesar disso, o versículo 14, ele vai nos indicar que no que se refere ao processo de santificação, há da nossa parte uma responsabilidade de nos revestirmos de Cristo de forma constante. Então, não tem nada a ver com uma nova conversão, sempre que nós caímos em algum pecado, não tem nada a ver isso, mas tem a ver com conscientemente nós nos achegarmos a Cristo de tal modo que o caráter dele, ele seja manifesto em tudo que nós dizemos, em tudo que nós fazemos. E esse é um movimento concreto, isso envolve atitude, envolve ação. Um indicativo de como se dará então esse revestimento está expresso aqui no próprio versículo 14. Versículo 14 ele fala, revistam-se de Cristo, e aí ele diz também, nada disponhais
para a carne no tocante às suas concupiscências. Na NVI ele vai falar, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, para nós que já estamos em Cristo, porque um dia nos convertemos, agora nos revestirmos em Cristo na prática significa o quê? Renovarmos a nossa mente para termos a mesma mente de Cristo, mas de forma prática, não premeditando como satisfazer os desejos da nossa carne. Aqui é o passo concreto de como se dá esse revestimento. Paulo está nos convocando a uma nova atitude em relação ao que deve tomar conta dos nossos pensamentos. O que é que ocupa a nossa atenção como cristãos? E aí ele coloca duas alternativas que mudam tudo. Ou é o Senhor Jesus Cristo, ou será a nossa natureza caída e egocêntrica. Um desses dois irá reinar no seu coração idólatra. O Senhor Jesus precisa ser aquele que domina os nossos pensamentos. Não se trata apenas de utilizarmos as armas que Ele nos dá, a Bíblia, a oração, a comunhão com os santos, mas trata-se de nos apossarmos dEle, no sentido de um viver totalmente submisso a Ele, como o Senhor das nossas vidas. Isso que também significa nos revestirmos de Cristo, é nos dobrarmos diante do senhorio dEle em cada área das nossas vidas. É verdade que as tentações elas continuarão nos perturbando, porque o crente permanece pecador, mesmo salvo. Mas os filhos de Deus devem aprender, e de fato aprenderão, porque Deus começou uma obra em nós que Ele vai completar, a controlar as obras da carne, do prazer desenfreado e egocêntrico, que não considera a glória de Deus. Com Cristo como teu soberano Senhor, a vitória será assegurada. Ou seja, o foco deve estar, não deve ser a lista dos nãos, do despojar aqui, mas o foco deve estar no revestir. E eu e você queremos muito uma listinha do que não fazer, e nós nos perdemos nisso. Deus deseja que a gente foque no revestir, investir as suas forças, revestindo-se das obras da justiça, no poder do Espírito Santo. É assim que você glorificará a Deus. Tito 2, 11 a 13, nos dá esperança nesse sentido, uma esperança que está firmada na graça de Deus, porquanto a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Dudu, gente, fiquem tranquilos, fica aqui comigo. O que Paulo está nos ensinando em Romanos 13, 11 a 14, irmãos, e agora no versículo 14, o que é? É que os crentes, eles não devem apenas evitar os desejos da carne, mas eu e você, nós devemos nos revestir de Cristo. A santificação, então, ela não ocorre meramente pelo dizer não ao pecado. Não basta eu e você sairmos daqui, eu tenho que dizer não para o pecado, porque agora em Cristo eu estou capacitado. Não basta isso, é necessário, mas isso será insuficiente. Nós devemos andar num caminho de substituição aos desejos da carne, por um novo amor, por um novo compromisso com Cristo. Eu já citei esse livro aqui, mas seria bom se um dia você lesse O Poder Expulsivo de um Novo Afeto, Thomas Chalmers, O Poder Expulsivo de um Novo Afeto. Ele trabalha justamente essa ideia. O autor ele ensina que a maneira da gente expulsar afeições pecaminosas das nossas vidas é cultivar um amor maior por Cristo. Não basta então ficar dizendo não. Sim, você diz não, mas você se reveste de Cristo. Paulo ele instrui os crentes aqui a direcionarem a sua atenção e devoção para Cristo. Então é um pouco disso, né? Enquanto Cristo não for mais belo, enquanto o Cristo não brilhar, enquanto Cristo não for mais desejoso do que os teus pecadinhos de estimação, você não vai abandonar os teus pecados.
Cristo. Revestir-se de Cristo implica em você olhar para Ele e encontrar nele a beleza que está acima de todas as belezas, o prazer que está acima de todos os prazeres, porque é só quando você tiver esse tipo de encontro com Cristo, que o teu coração idólatra, ele olhará e ele pensará assim: não, realmente, não vale a pena eu ficar apegado a essa coisa tão medíocre, na verdade, que no fim das contas me promete algo, mas me dá outro e é amargo, promete algo doce e me dá algo amargo. Só quando Cristo for tão belo e precioso para você, que você vai largar esse osso e se apegar ao filé mignon, vamos assim dizer. Esse movimento de santificação implica em você revestir-se de Cristo, deleitar-se em Cristo. Então revista-se, irmão, da armadura de Deus, descrita em Efésios, capítulo 6, trilhe o caminho proposto por Deus, ande no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne, Gálatas 5, 16 e 17. Então, encerrando, a exortação de Paulo, ela permanece válida para nós hoje. Acorda, cristão, o tempo é curto, a volta de Cristo, ela está mais próxima hoje de quando nós cremos. Por isso, nós somos chamados a viver com urgência, abandonando as obras das trevas e nos revestindo da luz de Cristo. A vida cristã não é uma espera passiva, envolve uma espera, mas não é uma espera passiva, mas uma jornada ativa de santidade e de testemunho. Então, meus irmãos, que possamos despertar do sono da indiferença espiritual, abandonar os velhos hábitos pecaminosos e nos revestir completamente de Cristo, para que quando Ele vier e Ele está às portas, Ele nos encontre fiéis e prontos. O que o Espírito Santo ministrou ao teu coração nessa noite, que você precisa abandonar? O que o Espírito Santo ministrou ao teu coração essa noite, por meio da palavra, que você precisa despertar? Ou que Ele te abriu os olhos, que você estava cego até hoje? Então encontre em Cristo o poder que pode te libertar, que pode te salvar, que pode te transformar, que pode te curar, que pode fazer de você uma nova criatura, que pode fazer de você alguém vivo, útil no reino de Deus, útil aqui nessa igreja local. Para bem, Senhor Jesus, nós cantamos isso nessa noite. E quando Ele voltar, Ele vai te encontrar como? Bom, graças a Deus pela misericórdia, pelo perdão e dessa salvação que não é por obras. Mas esta verdade, meus irmãos, ela deve encorajar você a se levantar daqui com uma disposição ainda maior para viver uma vida de santidade. E não se acomodar no teu pecadinho de estimação, porque você já foi salvo pela graça, e aí então agora você continua vivendo a vida, empurrando com a barriga. Salvos pela graça, compromisso redobrado de santidade, de pureza, porque que graça é essa? Que amor é esse? Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, para que nós vivêssemos para a honra e glória dEle. Vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Não deixe essa palavra amortecer no seu coração. Medite nessas verdades. Feche seus olhos agora. Vamos orar. Muito foi falado aqui. Aquilo que o Senhor trouxe à tua memória, eu peço que o Senhor agora ministre o teu coração. Faça aquilo que só Ele pode fazer. Quebrante-se na presença do teu Deus, entregue-se a Ele, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. Esse é o nosso Deus, Ele vê além e Ele tem um plano soberano. Ele te comprou por um alto preço para você viver essa vida de santidade, de pureza, e é uma vida que é possível de ser vivida. Ele não está te pedindo algo que você é incapaz, é porque Ele mesmo te capacita, na verdade. Ele te capacita, Ele já te deu tudo o que você precisa para viver uma vida de piedade,
para viver uma vida que alegra o coração dele. Creia nisso, e arrependa-se do seu pecado nessa noite, peça perdão ao Senhor, e Ele perdoa, Ele é esse Deus que perdoa. Não continue vivendo nas trevas, venha para a luz de Cristo, e Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai te renovar, Ele vai colocar o teu casamento no prumo, Ele é o maior interessado em ver as famílias glorificando o nome dEle. Encontre refúgio para sua alma quebrada nele também. Ele é esse Deus de toda restauração. Se apegue a Ele independente das circunstâncias. Poderoso Deus, obrigado porque o Senhor nos conhece no íntimo, cada um de nós, sabe como estamos, sabe do que necessitamos, e a Tua palavra é viva, porque independente das circunstâncias pessoais aqui, o Senhor convoca cada um de nós a nos tornarmos vigilantes, a vigiarmos, a nos posicionarmos como Teus soldados para a missão que o Senhor nos deu, que vai além de nós mesmos. Então, Senhor, nos ajude a tirarmos os olhos de nós mesmos e a colocarmos em Ti, a confiarmos tão somente em Ti, a dependermos tão somente de Ti. Ó Deus, nos achegamos a Ti, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, toda a lascívia, perdoa, Senhor, toda a imoralidade, seja no grau que for, que nós não venhamos a brincar com fogo, nos conduza, Deus, a uma vigilância redobrada, queremos andar em santidade, em pureza, nos livre de toda depravação, de toda imoralidade. Por favor, Senhor, conduza a Tua igreja a um verdadeiro quebrantamento e arrependimento nessa área. Nos livra também, Senhor, de todo o pecado da língua, de toda a facção, de toda a fofoca, de toda a murmuração, de tudo aquilo, Deus, que sai da nossa boca, que no fim das contas é como uma faca. Ó Deus, nos perdoe, porque essa é uma porta que abre para tantas coisas terríveis. Ó Deus, nos faça calar, nos derrama da Tua sabedoria sobre a Tua igreja, a sabedoria que vem do alto, que contrasta justamente com esse tipo de atitude, que o Senhor inclusive vai chamar de demoníaca. Ó Deus, não permita que a Tua igreja continue pegajosa com esse tipo de pecado, Senhor, mas nos limpe, nos purifique, que da nossa boca saiam palavras para edificar, para bendizer, para pacificar, para proclamar o Teu nome, para bendizer e Te engrandecer, que os nossos lábios possam realmente Te agradar. Nós somos realmente homens de lábios impuros, precisamos do Teu perdão, do Teu socorro, da Tua intervenção. Queremos nos revestir da esperança que há em Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel. A obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai completar. O Senhor vai voltar. E esta esperança, Senhor, nós clamamos, que venha nos impactar de tal maneira, que sejamos constrangidos pelo Teu Espírito Santo a abandonar todo o pecado, e a nos achegarmos a Ti, especialmente quando caímos. Por favor, Pai, que esta igreja experimente deste verdadeiro avivamento. Esse é o meu clamor pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, os que estão aqui e os que não puderam estar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito esteja sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo que está reunida hoje aqui nesta noite e ao derredor desse mundo, não só agora, mas eternamente. Nós oramos pelo nome santo, santo, santo de Jesus Cristo. Amém e
e amém.